Quero estar em tua presença. Quero estar em tua presença, Senhor. Se tocado eu for por tua misericórdia, novo eu serei. Se tocado eu for por tua misericórdia, novo eu serei. Tua presença cura todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Tua presença cura todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. E essa é a nossa certeza. A certeza que com Jesus na nossa vida tudo é curado. Só a presença dele é capaz de transformar tudo em volta. Mas depende de nós. Jesus é um Deus tão misericordioso e tão amoroso, mas Ele espera que nós abrimos nosso coração para que Ele possa entrar. E aí quando Ele entra, meu irmão, nada fica no lugar. E de uma maneira boa, tudo é transformado. E é com essa certeza que eu acolho você que está aí em casa. Seja bem-vindo. Que bom que nós estamos em mais um sábado reunidos. Reunidos aqui na presença do nosso amado Deus. Temos a honra de fazer o nosso círculo bíblico com o nosso mestre, aqui do nosso ladinho. E quando a gente permite, quando a gente se abre à graça, quando a gente se conecta com o céu, maravilhas acontecem em nossa vida. Seja bem-vindo, Endel, a paz. Muito obrigado, a paz. Seja bem-vindo, Luizinho. Muito bem-vindo. É muita alegria poder participar com vocês desse projeto. Sinceramente, é algo assim que me enche o coração. Eu falo que é no caos que grandes coisas acontecem, não é? É na tempestade, é quando... Isso em qualquer área da nossa vida, é quando a gente está assim, à beira de um abismo, de um colapso, vem as ideias e surge, né, os sinais de Deus para a nossa vida, para que a gente não fique acomodado e nem se perca pelo caminho. Obrigado pelo seu sim. Obrigado, né, por trazer palavras para a gente fazer uma boa reflexão, deixar Deus te usar, falar com o povo que está em casa, né, ansioso para ouvir a palavra de Deus. Que todos possam, né, ser usados, né? E nós também aqui acabamos, na verdade, recebendo daqueles que estão do outro lado da telinha, né, como diz. E o Senhor age em todos, né? Mas realmente é com muita alegria que eu estou aqui, poder participar desse projeto, porque penso que é muito importante. É importante levar a palavra, levar esse amor de Deus, né, aquilo que Ele quer para cada um. Ainda mais em meios de turbulência, né? Eu falo que é como a semente que a gente já refletiu um mês atrás, né, Wenda? Né? Deus lança sementes
Mas se a gente não cuidar delas, não cuidar dessas sementinhas e deixar toda a tempestade lá fora, né? Todas as dificuldades, eles vai matando essa semente dentro de nós, né? A nossa fé, ela vai morrendo. Então é necessário que a gente se encontre no sábado para o círculo bíblico, é necessário se alimentar de Jesus eucarístico, ir até a igreja. Nós podemos, graças a Deus, poder encontrar com Jesus. É necessário o terço, é necessário a adoração a Ele, porque é isso que vai fazer com que a gente chegue até o fim dessa caminhada vitoriosos. Com certeza, né? O caminho, nosso caminho de vida é esse, né? Nós vamos fazendo experiências, nós vamos fazendo, vamos tendo, perturbações, tribulações na nossa vida, mas Deus está sempre conosco, né? E acreditando e seguindo o caminho, os passos que Jesus caminhou e trilhou, né? Nós vamos conseguindo, sentir e vivenciar, experienciar, um pouco mais, de menos sofrimento, porque Jesus já sofreu por nós, já sofreu tudo o que nós teríamos que sofrer, Então eu acredito que todo esse caminho que nós fazemos na nossa vida seja um momento da experiência, A experiência, ela é individual, A experiência, cada coração sente, cada coração faz, Nós temos que nos deixar, fazer com que Jesus entre no nosso coração, E fazer não é fácil, porque muitas vezes o nosso coração está perturbado, está atribulado, porque no meio da confusão, Deus, não consegue fazer com que nós possamos escutar a voz dele, Então, para isso existe esse momento, para isso, existe, esses momentos de oração, de reflexão, para a gente acalmar o nosso coração e deixar Jesus falar conosco, o que Ele quer para a nossa vida, qual é o discernimento que nós temos que seguir, É isso, vai fazendo a sua parte também, contribua, Como você pode contribuir, Colocando o seu like nesse vídeo, compartilhando com aquelas pessoas que você gosta, que você ama, com seus familiares, as pessoas que estão aí na sua casa, as pessoas que gostam, que precisam desse momento, as pessoas que vão para a igreja, as pessoas que vão assistir a missa, que muitas vezes vão despreparados, vai com o coração atribulado, Então esse momento é para que a gente possa acalmar o nosso coração da tribulação, da perturbação, e irmos preparados para a Santa Missa, irmos preparados para ser sacrário vivo, Nós somos sacrários vivos, Nós somos o que Deus mais tem de importante. Nós somos o guardião de Jesus. A partir do momento que você recebe a Eucaristia, você se torna esse sacrário, você se torna isso aqui que está diante de nós, E isso é muito importante. Para isso a gente tem que estar preparado, a gente tem que se preparar, a gente tem que escutar a palavra de Deus, absorver a palavra, colocar isso em prática, que é o mais importante, Dani? Fazer com que a palavra não fique só na Bíblia, não fique só nos livros. Eu acho que isso é mais importante do que tudo isso que nós estamos fazendo aqui. Se você conseguir colocar em prática o que Jesus fala com você, independente do que seja, eu falo que independente do processo, que a gente tem que passar. Isso já termina, já finaliza o processo, Então, mais importante do que estarmos aqui reunidos, receber cada semana um convidado especial, hoje o Luizinho está conosco,
é fazer com que você, aí na sua casa, com que eu, com que a Dani, com que a Gabi, com que o Luiz, possa estar preparados para ser sacrário vivo de Jesus. Essa semana eu ouvi uma reflexão muito interessante que me marcou bastante. Imagina que se Deus tivesse que contar para cada servo que é citado aqui na Bíblia, todo o processo que ele teria que passar, processo doloroso para chegar na vitória. Não importa quais são esses processos que nós vamos passar, porque a grandiosidade de Deus, o plano que Ele tem para a nossa vida é maravilhoso. Basta que a gente seja conduzido pela graça. E é interessante, se você for pensar, que quando Deus falou em sonho com José, que ele seria governador, Ele não explicou para ele que ele seria traído, que ele ia ser vendido como escravo, que ele ia ser humilhado, que ele ia sofrer na carne até que ele conseguisse chegar a ser governador. Mas José confiou em Deus, sabia que tudo que ele ia passar seria para fortalecer a fé dele. Como Davi, que foi escolhido para ser rei, mas que também não sabia de todo o processo dolorido que ele ia enfrentar. E a gente fica pensando, né? A gente, com uma pedrinha no caminho, a gente desanima. E esses grandes homens de Deus sofreram. Jó perdeu tudo, mas não perdeu a graça. E é isso que a gente tem que aprender com todas essas histórias, que não importa quanto seja dolorido o nosso caminho, nosso processo, mas o nosso propósito é de servir, de amar a Deus, porque nós estamos aqui de passagem. Essa é a grande certeza que nós temos que colocar no nosso coração: desejar o céu, desejar as coisas de Deus, mesmo que o processo no meio do caminho, né, venha querer nos desanimar, né, Luiz? Nós todos estamos na fila. Exato. Né? E que nesse tempo que seguimos na fila, não dá para voltar no começo da fila, no início da fila, não dá para desanimar, falar, não quero mais. Não dá. Então que possamos fazer desse tempo um tempo que a gente possa valer a pena, né? E vale, viu? No final de tudo isso, eu quero poder encontrar com vocês todos, para a vitória de Deus, e falar: vale a pena chorar no colo dele, vale a pena cada luta. O que não vale, gente, é a gente perder a chance de estar com Ele face a face em adoração. Isso não pode valer a pena. Então façamos de tudo para que possamos cada vez mais estar unidos em Deus, porque aí vai ser mais fácil a caminhada. Não vai deixar de existir as dificuldades, né? Deus não promete nada fácil. Tá lá. Quer o caminho de Deus? Não vai pela porta grande, é pela estreita, não é, Wender? É assim, mas vale a pena. Isso. Quem está com a gente hoje? E tem muita gente. Beleza. Nelson, Roseni, Cássia, a Gabi, Mazezinha, Edna e Ada. Boa tarde, Edna. Idalina, Raquel, Aldaleia, Glória, Cristina, Crista aqui com a gente. Se eu não falei o nome de alguém é porque eu me perdi aqui no... Sérgio Gomes está aqui também. Boa tarde, pessoal. Isso. E tem algumas pessoas já pedindo oração.
Que Deus cuide de nós. A Edna pede para que Deus possa nos livrar dessa Covid, né? Que tem muitas amigas dela com esse vírus. Ele pede também a cura da cegueira da mãe Yoshiko Takeshi. Apresentamos, Senhor, aqui. O Senhor conhece nosso coração. Sejam todos bem-vindos. Vamos invocar o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre nós. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós, como em Pentecostes, possuir o meu ser, clame. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós, como a chuva que lava a terra, vem lavar meu viver. Canta da sua casa. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós, como em Pentecostes, possuir o meu ser. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós, como a chuva que lava a terra, vem lavar meu viver. Liberta-nos de toda opressão, batiza-nos com o óleo da unção. Reinflama os carismas com fervor, para que possamos transbordar amor. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós, como em Pentecostes, vem abrir meu coração. Vem, Espírito, vem sobre nós, como a chuva que lava a terra, vem lavar o meu ser. Vem, Senhor. Vem, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações, vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. É com você, Luiz. Vamos ouvir da palavra de Deus, Luiz? Pessoal, para vocês poderem acompanhar a leitura de amanhã do Evangelho. Você vai ler o Evangelho, Luiz? É o Evangelho? Tá. É Mateus 16, 13 a 20.
corre aí, pega a sua Bíblia. Eu acho que todo mundo tem a Bíblia em casa, mas se não tem desculpa, só pegar aqui, né? Pocket terço, tem a liturgia da canção nova, que dá para a gente poder acompanhar juntinho a leitura. Evangelho segundo Mateus. Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram: uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, e sim o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu acho que eu fui até mais um pouquinho. Não, está certo. Está certo? Desculpa, qual é o último versículo? Vai até o 20. E as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida, proibiu severamente aos discípulos de falarem a alguém que ele era o Cristo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pessoal, eu falo que é muito forte isso, né? A gente parar para analisar o quanto de profundidade tem nisso, né? O céu, ele foi aberto para nós. Ele foi aberto pela graça de Jesus. Só que é o que a gente estava conversando antes, para que a gente possa viver o céu aqui na terra, a gente precisa ter relacionamento. Como que a gente vai dizer que conhece alguém sem se relacionar com ela, né? Pedro só teve a coragem de responder isso porque ele se relacionava com Jesus. Ele sabia quem era ele, né? É interessante que os outros, de certa forma, também viveram a mesma experiência. Mas será que na mesma profundidade? Então, aí entra a ação do Pai, que primeiro agiu em Pedro, né? Creio eu, porque os outros ainda não tinham essa visão que Pedro, diante da pergunta... De repente estava no oba-oba, né? Oba, vamos seguir Jesus, ele é famoso, né? Ele faz milagres, é bom ficar aqui do ladinho dele. Mas será que estava na superfície? Será que conseguiram ir na profundidade para realmente conhecer a ele? Eu até, analisando um pouquinho, né, tendo a oportunidade de analisar essa palavra, a gente vê que é numa situação muito difícil que surge Jesus, né? Jesus começa a sua vida pública num momento muito difícil, né? Em Israel sempre houve um conflito, aquela realidade, né, que no Oriente, mas ali no momento havia o quê? Um domínio romano, havia o poder do rei de Israel, Herodes, e haviam os homens da lei, que eram os fariseus, os saduceus e tudo mais. Então
um conflito muito grande. E no meio de tudo isso, aparece alguém querendo apaziguar, né? Implantar o amor, implantar uma nova era, sem briga, sem briga, e tão fraco. Somente com o olhar, dizem que o olhar de Jesus era algo que uma pessoa ficava impactada, né? Só o olhar dele. Então Jesus chega assim e chama quem para fazer parte desse projeto, vamos dizer assim? Pescadores, pessoas excluídas. Parecia algo totalmente impossível, insano, insano. Né? Você enfrentar um poder tão grande como o de Roma, enfrentar Herodes, enfrentar os homens da lei que imputavam fardos pesados né, nas pessoas, mas eles não moviam um dedo para, quer dizer, e Jesus diz que vai além da lei, né, além de tudo o que era pregado. E uma fase difícil também, porque sempre houve a promessa de que o Messias viria. E haviam muitos falsos Messias, né? Falsos Messias, porque queriam aproveitar dessa situação, tirar proveito de eu sou Messias, então ter as pessoas a meu favor. E, no entanto, era mais um. A princípio ali Jesus era mais um. Ele não dizia, Jesus não se apresenta como Messias, nem como Filho de Deus. Mas aos olhos, a gente vê, por exemplo, que a samaritana, né, quando Jesus fala com ela diz, vejo que é um profeta. Então Jesus começou nas ações, né, dele, isso, que as pessoas percebiam. Exato. A gente vê até depois da crucificação, quando os discípulos de Emaús estão caminhando, e Jesus, sem que eles percebessem que era Jesus, aparece ali, e eles dizem, né, quando Jesus diz a eles, mas por que estão saindo de Jerusalém, ou coisa assim? Sim. Eles dizem, não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Aquele que seria um grande profeta foi morto. Então Jesus começou a ser visto como realmente um profeta, mas não porque ele se colocou como profeta, né? Ele, através das suas atitudes, seus atos, milagres e tudo mais, mas não era visto como o Filho, o Messias, o Salvador, né? Tinha uma cegueira muito grande, né? Por isso todo o povo. Isso, por isso que ele pergunta, ele diz para que não contassem nada a ninguém, porque é preciso que você reconheça. Não é preciso. É o que o Wendel falou, é individual a experiência. Né? O povo fica cego diante de tudo, né? Diante da presença de Deus. Nós precisamos tirar a cegueira. Né? É uma coisa nossa. É uma experiência, é algo que só Ele, é algo divino, né? Por isso que existe a relação que é conflitante, que é a relação. Por isso que ele diz, não foi a carne que te disse, né? Não foi a carne, porque a carne é frágil, a carne se opõe ao divino, né? O que eu faço por minha força, se valesse a minha força, Jesus não precisaria ter vindo, eu conseguiria alcançar a minha salvação por mim mesmo. Mas não, ele vem por isso, porque a nossa, até então era a lei, né? Era a lei que imperava, você fazia tudo pela lei, por isso que os homens da lei já se dizia, né? E Jesus vem e ultrapassa isso, né? Vai contra tudo aquilo, né, que era imposto para a época, né? Exato. Então, é interessante que Pedro Pedro tem a graça de receber essa iluminação, né? De perceber que Jesus era. É porque eu acho que Pedro conseguiu entender, né, o propósito, né? Porque eu falo que a gente está aqui na Terra e a gente precisa entender o propósito, né? Eu não nasci do nada, eu não estou aqui por nada, tem um propósito para mim. E Pedro consegue enxergar com os olhos da fé, né? Com os olhos espirituais, não com os olhos da carne. O homem ali do lado dele, um homem bom que fazia, né,
grandes coisas, grandes feitos para a época, mas ele consegue ir além, né? E acredito sim que o próprio Espírito, né, de Deus, que vem trazer esse discernimento, que é o discernimento que a gente pede todos os dias, né? Que nós possamos enxergar a Deus como Ele é, né? Mas você falou algo que é fundamental, né? Penso eu, com toda a minha... a gente vem aqui com muita alegria, como eu disse, falar um pouco de Deus, falar daquele que é o centro, tem que ser o centro da nossa história, né? Porque se você tira o centro, é como uma roda, tira o eixo, o que acontece com a roda? Ela, né? Então, é preciso, é formidável, porque para mim, realmente, é isso que molda a minha vida. Então, não tem coisa melhor do que falar de Deus, né? Se bem que muitas vezes é tão difícil viver conforme a vontade de Deus, né? Mas é isso que a gente busca, essa graça, né? De poder ser amparado, usar as armas que a igreja nos dá, para que a gente possa dar esse testemunho. Agora, é importante isso que você disse. Pedro tinha uma experiência mais forte do que os outros para poder dar essa resposta. Garantir. Tu és o Filho de Deus. Por quê? Além da questão espiritual, que é aquilo que toca no teu coração, Jesus dava muitos sinais, né? Como já dissemos, e um deles, por exemplo, para Pedro. Pedro lutava muito para curar sua sogra, para buscar a cura da sogra, e Jesus cura a sogra de Pedro, né? Nós vemos aí um sinal muito forte, para ele foi muito forte, porque era uma situação que ele lutava para resolver, era uma situação de morte na vida dele. A graça na vida da família dele, né? Deus age exatamente na sua dificuldade, né? Na tua ferida, onde é o teu problema maior, é ali que Deus quer agir, quer curar, e muitas vezes é no nosso pecado, né? Então, Pedro era uma pessoa muito difícil, né? Temperamental. E ali Jesus consegue quebrar né? Toda essa, como dizer, a limitação de Pedro, né? Porque Pedro era limitado, né? Exatamente. Então, eu vejo a importância, né? Dessa experiência que eles todos depois viveram, né? Mas é mais fundamental essa questão de ter vivido e ter visto tudo aquilo que aconteceu. Um exemplo é que quando Judas saiu, né, da composição dos 12, depois foi preciso colocar mais um, e houve uma eleição e escolheram Matias, né? Mas a gente vê ali que o que era necessário para que fosse escolhido, qual era aquilo que ele precisasse, essa pessoa precisava ter, esse apóstolo precisava ter para compor ali os 12, completar os 12, né? Porque até então tinha ficado 11, e eles disseram que fosse testemunho dos milagres de Jesus, inclusive da ressurreição. Mais uma vez, relacionamento com Ele. Exatamente. Não podia ser alguém que ouviu falar, alguém que viveu. Exatamente. Então, nós vemos, por exemplo, Maria Madalena, né? A história dela, da onde ela veio, e eu acho muito interessante isso, para mim é fundamental, da onde Deus me tirou. E a gente vê que ali no Evangelho, no Evangelho, a gente vê a situação de cada um, e Deus tira cada um de uma situação, né? E isso é a nossa vida, né? Já diz na Escritura também que tudo isso, tudo aquilo que aconteceu foi para que servisse de exemplo para nós, né? Eu até fiz algumas anotações aqui. Voltando na questão, né,
Como que pode Pedro ter essa certeza e os outros ainda não, né? Eles também vivenciaram os milagres, todos que Jesus fez. Todos estavam no mesmo lugar, só que tinham visões diferentes, né? Eu fico pensando, me colocando naquele local, né? Me transportando para ali, naquela realidade. Eu acho que o que diferencia o meu relacionamento com Deus e o seu é o foco, né? Às vezes estava acontecendo tudo ali diante de muitos e eles estavam meio, sabe? Eles não estavam ligados na situação. Eles estavam muito na superfície. Então eles não vivenciaram como Pedro vivenciou, né? É claro, uma análise pessoal. Por que eles não tinham a certeza que Jesus era o Messias? E Pedro teve naquele momento. E mesmo depois Pedro ainda, né, deu uma escorregadinha, né? Negou Jesus por medo. Somos nós somos falhos, nós somos limitados, entendeu? Quando o negócio aperta para o nosso lado, a gente dá umas escorregadas, né? Então, em outra passagem, Jesus diz que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aqueles que viram, né, tudo aquilo que Jesus fez e não creram. Ele até diz, né, se não creem em mim pelo que eu digo, pelo menos pelo que eu faço, pelo que vocês estão vendo, porque é algo sobrenatural, né? Jamais alguém que não viesse de Deus teria condição de fazer aquilo. Mas devagarzinho eles vão, né? Eles vão entrando porque a conversão é diária, né? Sim, a gente tem até o fim da vida para falar, Senhor, eu creio, né? Eu realmente é isso que eu acredito, né? A gente demora um tempinho para chegar. Eu acho a renovação, né? O Novo Testamento, essa nova era, é justamente algo maravilhoso, fantástico, porque aquilo que você faz, porque até então a gente se fazia ou se alcançava uma condição dentro da religião ou tudo mais, porque você cumpria as leis. A partir de Jesus Cristo, tudo passa a ser graça, é o que você falou. Não temos, ó feliz culpa que mereceu tão grande Redentor, né? Diz o pregão pascal, né? Porque vivíamos condenados. O demônio sempre tem esse jugo contra nós, né? De nos condenar pelos nossos erros. É claro, não podemos permanecer no erro, mas Jesus na cruz perdoou todos os nossos pecados e nos dá a graça de poder ser livres, né? Não é a lei quanto mais serve para dizer que estamos errados, mas ela não salva. Falo que Jesus não é nosso juiz, ele não fica apontando para a gente os nossos erros, ele só quer que a gente mude nosso coração, as nossas atitudes e siga ele, né? Quem é juiz, quem mostra, quem condena é o inimigo de Deus, é ele que faz isso o tempo todo. Pelo contrário, né? Jesus é o que justifica, o que nos justifica, né? Ele carregou lá, diz, né, que aquele momento que ele diz: por que, Senhor, me abandonaste? Pai, por que me abandonaste, né? Naquele momento ele diz na cruz, no seu ouvi, né, um comentário sobre isso, que ali naquele momento, como o pecado nos separa de Deus, nos separa do Pai, então naquele momento ele estava carregando todos os pecados do mundo, né? Então ali por isso ele sente esse abandono, né? Mas para a nossa salvação. Agora eu acho importante a gente se identificar dentro da história da salvação. É preciso a gente fazer essa experiência, como você disse, mas para fazer essa experiência, creio que é importantíssimo. Talvez para um seja de uma forma diferente. Deus pega a pessoa ali, já dá uma condição de santidade, não sei, mas talvez para os mais duros como eu, mais difíceis de se converterem, é preciso
a gente se encontrar dentro dessa história da salvação. Não foi à toa que houve Abraão, Isaac, Jacó, né? Teve todo um propósito, tudo isso. Então, eu até fiz aqui uma relação, né? De que a importância da experiência, porque até para falar da história de Israel, a gente vê que no Deuteronômio tem um trecho muito antigo, talvez seja o mais antigo. A gente estava falando do que existe de escritos e tudo mais, talvez esse seja um dos mais antigos, que diz: meu pai era um arameu errante, né? Que ele estava falando da descendência de Abraão, que meu pai era um arameu errante que chega no Egito em poucas pessoas, e lá, aí ele conta toda a história, inclusive que envolve José, e ele teve essa experiência, né? Essa experiência onde, porque Abraão, o que era Abraão? Abraão era um desgraçado. Por que desgraçado? Era alguém que não tinha um filho. Quem não tinha filho não podia ter terra, e não tendo terra não teria e nenhum filho, não teria tinha prosperidade, não tinha nada. Mas essa pessoa que diz meu pai era um arameu errante, ele conhece a história do seu pai, que não era nada daquilo, e Deus o fez, deu a ele uma descendência e toda uma história que até gerou Israel, né? E então nós precisamos muitas vezes ver onde nós estamos na história da salvação. Será que nós estamos ainda sendo chamados como foi Abraão? Porque Abraão sentiu o chamado de Deus e vou ou não vou? Nós temos essa opção, o livre-arbítrio. Deus nos criou por amor com liberdade, né? Então, você pode dizer não a esse chamado de Deus ou aceitar, como Abraão. Ele falou: eu também estou perdido, não tenho filho, não consigo, não tenho nada aqui, eu vou arriscar. Você pode também arriscar. Vamos fazer isso? Até o que você tem conseguido na tua vida hoje, com tuas próprias forças, né? Então, eu acho que vale a pena acreditar, dar uma oportunidade, abre o coração para o Senhor, que Ele pode. E a partir daí Abraão foi tendo a experiência e o relacionamento. Sim. A gente vai construindo dia a dia, né? Sim, ele caiu, ele fez errado, ele quis ter o filho, porque Deus prometeu um filho e o filho não vinha. De repente ele quis ter o filho com Agar, mas não era o filho. Deus tinha prometido um filho com Sara, né? E ele acaba achando que não, eu acho que não é bem assim. E isso acontece conosco. Muitas vezes queremos fazer as coisas pela nossa cabeça e não acreditamos na palavra, não acreditamos na promessa, né? Então, será que a gente está aí? Né? Depois, Abraão é convidado a sacrificar o filho da promessa, né? Ele é chamado a sacrificar Isaac. Aí ele vai, né? Ele vai porque penso que ele falou: Deus foi capaz de me dar um filho. Se eu sacrificá-lo, Ele não vai deixar. A confiança foi plena, sim, né? Ele não vai deixar de cumprir essa promessa de me dar um filho. Ele não vai me deixar sem filho, né? Como realmente acontece de haver a providência. Porque na verdade a gente muitas vezes tem apego às coisas materiais, né? Coisas nossas, tudo é meu. Mas Abraão não, ele confiou que tudo era de Deus. E ele tinha que seguir mesmo doendo na carne, né? Isso é difícil, né? Até, você veja que até nós corremos um risco muito grande, né? Porque até a promessa de Deus ele começou a idolatrar. Deus queria que na vida dele o primeiro fosse Deus, Ele, né? E então a gente vê que isso é onde nós estamos, e precisamos tomar cuidado onde nós estamos, que eu digo onde nós estamos nessa história. No começo ali em Abraão, ou já ali onde Deus está pedindo cuidado para a gente não idolatrar aquilo que Ele tem nos dado, né? Que de repente você está pedindo um emprego, de repente você está pedindo tanta coisa, e Deus te dá aquilo, e de repente você está começando a colocar aquilo em primeiro lugar. Bom, nós vemos também que Jacó também tem uma experiência muito forte, né? Porque ele
luta com Deus, né? Ele luta, mas depois se vê vencido, porque ele acha que vai conseguir tudo pela força dele. A vontade dele, não a de Deus, né? Exatamente. E nós vemos a experiência de Moisés, né? Moisés que se sentia um nada, e ali ele enfrenta o faraó, né? Ou será que a gente está já, eu digo assim, não sei se eu estou conseguindo ser claro. Sim, a gente se colocar no lugar dessas histórias, desses homens que eram como nós, que tinham limitações, eram pecadores, isso, né? Fracos, mas eles puderam ouvir, identificar a voz de Deus, tirar a cegueira, enxergar e seguir o propósito que Deus tinha na vida deles. Exatamente. Que é isso que a gente tem que fazer na nossa. Exatamente, mesmo porque você veja, Moisés, com toda aquela situação, já tendo assassinado um egípcio, ele teve a coragem de voltar para o Egito, enfrentar o faraó, é lógico que com o poder de Deus, né, de colocar as pragas lá, mas enfim, quem será o meu faraó hoje? Quem é o teu faraó hoje? É uma situação que a gente vê também na história da salvação, que vai servir muito como experiência. Quem é o faraó? O faraó é quem nos escraviza. Quem está me escravizando hoje? Quem está te escravizando? Né? É um pecado? Será que é um pecado? Deus venceu o faraó. Uma doença, a falta mesmo do emprego, né, que muita gente está passando, dificuldade financeira. É aquilo que te impede de caminhar, aquilo que te impede de receber a promessa. Qual era a promessa para Israel? Uma terra onde manava leite e mel, e o povo vivia escravo. Hoje, por quantas razões nós não vivemos escravos, né? E não percebemos. Por isso é preciso essa graça que Pedro teve de poder enxergar Jesus. A cegueira caiu, isso, né? Derrubar as escamas que fecham nossos olhos, para que nós possamos ver aquilo que nos impede de enxergar a beleza, o poder, o amor de Deus, né, na nossa vida, que quer que sejamos felizes, né? E poxa, aí ele sai, vem o batismo, né? Através do cordeiro que ele passa, todos passam o sangue do cordeiro, né? Que já é uma prefiguração de Jesus Cristo, porque aquele que é banhado pelo sangue do cordeiro não é atingido, não é verdade? Então o anjo da morte vem, não atinge aqueles que têm né, o sinal do sangue nas portas, e depois esse povo é libertado, porque o faraó acaba deixando esse povo ir, mas esse povo ainda enfrenta uma dificuldade, que é o Mar Vermelho. E aí você se vê, é o que a gente muitas vezes se vê, você resolve sair nessa caminhada como Abraão saiu, já enfrentando muitas dificuldades, e Deus vencendo essas dificuldades, mas de repente você vê uma situação onde parece impossível. Não há possibilidade, que é o mar. O mar é uma situação que te impede de chegar do outro lado. E parece não tem outro lado, né? Porque humanamente falando, não tinha outro lado. Exato. E de repente, Deus abre o mar, né? Tem uma música, você conhece muito bem as músicas que falam que Deus abre o mar, que Deus faz com que a gente passe com o pé enxuto, né? Diante de situações que parecem impossíveis. E aí esse povo vai pelo deserto, caminha 40 anos no deserto. Por quê? Porque é duro de coração, e não somos nós, né? Somos nós, esse povo que caminha, que vai, fica dando volta, porque onde Deus, ali falta pão, Deus dá pão, falta água, Deus dá água. Nunca está satisfeito, querem mais. Exato, por isso que esse povo não chega na terra prometida, só os seus descendentes, aqueles que saíram do Egito não chegaram, que nós possamos chegar, Senhor, mas é uma realidade. E no deserto por que o deserto, né? Porque esse povo precisava enfrentar
os inimigos na terra que seria deles, e eles precisavam ter fé. É o que eu falei no início, nós temos nosso propósito, Deus tem a promessa, e a promessa de Deus nunca falha, mas nós vamos ter processos na caminhada, e o processo é dolorido, não é fácil. Isso, exatamente. E então é importante essa experiência, é importante. E como que se vê, eu vejo, né, que a gente, como se vive isso com a palavra celebrada, a importância de nós, da igreja, né? A igreja nos dá, eu por exemplo, tive uma experiência muito forte através do caminho neocatecumenal, que foi ali que eu pude celebrar a palavra constantemente, receber, porque a palavra celebrada, né, ela se torna carne, se torna vida na nossa vida. Eu tive um bom tempo caminhando, hoje não estou mais no caminho, acredito que estou no caminho sim, porque muitas vezes a gente entende que não é como a gente quer, é como Deus acha o melhor para a nossa salvação. Depois eu vou tentar explicar um pouquinho se houver tempo. Mas enfim, hoje estou mais na renovação, tenho tido experiências fortíssimas na renovação, mas é importante aproveitar essas, vamos dizer, ferramentas, vamos dizer, esses segmentos que a igreja tem. É preciso, porque a missa é importante, a Eucaristia, a comunhão nos fortalece, é muito importante, mas nós precisamos viver essa história de salvação, nos localizar e ver, porque Deus nos ilumina diante disso e nos coloca nessa história, nessa caminhada, e nos faz perceber o que é preciso, o que está acontecendo comigo, o que eu preciso fazer, o que está me atrapalhando. Eu preciso enxergar tudo isso, e a palavra nos dá essa possibilidade. Para a gente ter a certeza, né, de que Pedro teve, quando ele olhou para Jesus e teve a certeza de dizer: não, você é o Messias, exatamente, você é o nosso Rei, você é o nosso Salvador, eu acredito nisso. Exatamente. Né? Não é só da boca para fora, é sentir o que ele estava dizendo, né? Para a gente poder chegar nesse ponto, a gente precisa ter um processo, um caminho, né? Conhecer a história, conhecer os caminhos de Deus, conhecer Jesus verdadeiramente, para a gente afirmar. Porque na Escritura diz: aquilo que a traça não rói, né? A ferrugem não... A traça não come, a ferrugem não corrói, que é a tua experiência com Deus. Isso ninguém vai tirar. Você pode até ir por outro caminho, você pode negar isso, mas lá dentro, jamais, para você mesmo, você nunca vai poder negar, porque essa experiência é selada no teu coração, né? Fica marcada para o resto da tua vida. Então a importância disso, de termos essa experiência para poder dizer isso: sim, tu existes, tu és o Filho do Deus vivo, e principalmente que Ele ressuscitou e é capaz de dar também a nós a vida eterna. Olha que interessante, tem algumas reflexões que eu queria ler, e a Mazezinha fez um link com a palavra da tempestade. Você vê, o mesmo Pedro que teve medo e afundou no mar, olha que interessante. Nós somos assim. O fato de seguir a Deus, de amar a Deus, não significa que a gente está acima, né? Está acima de tudo, não. A gente é os mais atacados, os mais errantes, os mais perseguidos, os mais podres, vamos falar assim. Então, mas o que a gente tem que fazer? Voltar toda hora: Senhor, me ajuda, Senhor, vem meu socorro, Senhor, cuida de mim. Porque foi isso que Pedro fez, né? Lá na tempestade, que ela coloca assim, ó, que domingos atrás, a contemplar como Pedro andava sobre as águas e afundava nelas, escutávamos a repreensão de Jesus: que pouca fé, né? Por que duvidaste? Hoje, a repreensão é trocada pelo elogio. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Olha para você ver que Deus maravilhoso. Pedro errou há um tempo atrás, e errou depois de novo, né? Quando Jesus morreu.
Mas Deus está sempre cuidando de nós, tendo um amor misericordioso. Pedro duvidou, teve medo, afundou no mar. Mas logo depois, ele teve a certeza no coração: o Senhor é o meu Senhor. Onde Olha que maravilha. abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É muito lindo isso, né? Aí ela complementa: se somos cristãos, termos a capacidade de dizer: tu és o Messias, Filho de Deus vivo. A Cássia, ela coloca assim, Pedro fez uma experiência plena com Jesus, tanto que o reconheceu Messias, o Filho de Deus. É isso que todos nós buscamos, certos que vamos escorregar, e muito, muito mesmo, o tempo todo. Mas a experiência é íntima e individual. Aquilo que está dentro de nós, nada e ninguém pode tirar. É o que você acabou de dizer, está vendo? O selo do amor de Deus está aqui. Inimigo não tira. Ele vai, claro, ele vai minando os nossos caminhos para nos desanimar. É isso que ele faz. O inimigo de Deus quer tirar a nossa graça, nos tirar da presença de Deus. Então ele vai minando, vai colocando pedrinhas no nosso caminho, dificuldades, para a gente desanimar. Mas o selo de Deus está aqui. Sim. Então, continua, que tem mais umas aqui, depois eu leio. É fantástico essa caminhada diante da palavra e com a iluminação do Espírito Santo, porque nós precisamos nos conhecer. Porque se nós não nos conhecermos, jamais nos veremos pecadores. É preciso saber que precisamos de Deus, de Jesus, para nos libertar, né? E essa é a maravilha, que Ele nos ama, que Ele nos quer livres daquilo que nos aprisiona, daquilo que nos impede de amar o outro. Quer que nós saiamos de nós mesmos, né? Para que possamos ter essa relação, né? De ver o Cristo no outro. Dom Henrique, que faleceu há pouco tempo agora, né? O bispo lá do Nordeste, ele dizia numa das falas dele que toda a igreja precisa ser reevangelizada, porque a gente recebe o batismo quando é criança, né? Depois a crisma quando ainda tem uma idade ainda tênue, e então precisa, toda a igreja, todos os católicos precisam ser reevangelizados e reafirmar a fé, né? Para que tenham realmente essa experiência a ponto de vender tudo que tem para comprar aquele tesouro que está na comprar aquela terra, porque sabe que naquela terra tem um tesouro, né? Então, eu vejo a igreja é maravilhosa. Quem sai da igreja, olha, eu não condeno ninguém, cada um tem a sua história e tudo mais, e quem saiu, mas a igreja tem tudo, né? Que não precisa sair da igreja católica para ter uma experiência avassaladora com Deus, viu? Exato. Às vezes tem pessoas assim, a gente vai conversando, você é evangélico e tal, né? Às vezes você pergunta: não, eu sou católico, sempre fui católico, nunca fui para nenhuma outra. Porque as pessoas acham que, né, infelizmente, tem muita gente que fala que ser católico é estar na superfície. E a gente precisa mudar essa visão que o outro tem de nós. Precisamos nos aprofundar em oração, ter uma experiência com Deus, e essa experiência é todo dia, tá? Todo dia. Você tem problema de pressão, problema de coração, você não tem que tomar seu remédio diário, porque senão pifa. É a mesma coisa da nossa fé. Se a gente não ora, se a gente não se apega em Deus, se a gente não tem uma espiritualidade constante com Ele, a nossa fé pifa também. E aí a pessoa, né? Mudei de religião porque lá eu encontrei Deus. Como? Deus está aqui. A gente tem Deus, né? Nós temos Jesus Eucarístico. O que nós precisamos é ter o relacionamento com Ele, porque assim a gente vai experimentar a fé. Na verdade, eu acredito que, a minha opinião própria, eu acredito que muitas vezes a gente faz igual o filho caçula, sabe? Porque nem tudo é flores, tá? Nem tudo
né? Deus é maravilhoso, sim, misericordioso, sim, porém, né, Ele nos convida a viver uma vida de santidade, conversão todos os dias, né? E isso daí não é lindo, não é maravilhoso, não. É difícil. Porque isso daí vai de encontro, né, com as nossas limitações pessoais. Bate de frente, né? Com o nosso ego. Isso. E quantas vezes nós, né, aqui na igreja, dentro da igreja, né, nos deparamos com situações assim, né, com a gente mesmo, né? Então, na verdade, essa palavra desse final de semana nada mais é que um convite, né, que Ele sempre está nos convidando, né? Quando a Dani falou, mas a igreja é superficial, a nossa igreja, os nossos irmãos católicos, né, nós somos superficiais. Na verdade, isso daí é o nosso livre-arbítrio que nós ganhamos. Só que a gente tem que saber usar isso, né? O livre-arbítrio é a ferramenta mais importante que nós temos. Muitos de nós, eu inclusive, nós não sabemos lidar com essa ferramenta, que é uma ferramenta, né, assim, com milhões, né, e N possibilidades. Então muitas vezes a gente não sabe lidar com muito, né, e Deus vai dando, né, vai dando para nós já. Deus deu essa coisa que é muito para nós. Ele mostra o caminho, você pode ir por esse caminho, mas fica livre, né? E na verdade é o seguinte, quando, né, Jesus fala para Pedro sobre ti, edificarei a minha igreja, você é a rocha, tudo que você ligar na terra será ligado no céu, tudo que você desligar da terra será desligado no céu, está falando isso diretamente para nós hoje, porque já não basta mais nós vivemos a nossa vida hoje, cotidiana, do jeito que os nossos pais, nossos avós, bisavós, nossos antepassados, e até do jeito que o próprio Pedro viveu. Isso é uma responsabilidade muito grande para a gente, né? Então, a gente tem que tentar ser diferente, tentar fazer as coisas diferentes, né? Se o seu pai deu uma criação X, que você tente dar uma criação Y para o seu filho. Pegar aquilo que deu certo, absorver. Aquilo que não deu certo, retirar, colocar o novo, né? Porque assim, com essa constância, nós vamos nos renovando, né? A nossa igreja, a gente fala que a nossa, né, todo mundo fala que a igreja é católica de idoso, de velho, porque nós não estamos fazendo a lição de casa, de nos renovar. É o que o Luiz falou, faz a crisma, aí todo mundo vai pro mundão de Deus. Justamente, né? Nós tem experiência, né? Nós não estamos fazendo a nossa lição de casa. Quando, né, nós colocamos os nossos filhos no caminho da igreja, né, na primeira Eucaristia, e a hora que ele sai no crisma, pronto, fez tudo, beleza, está livre. Não, muito pelo contrário, né? Nós temos que continuar, vocês têm que continuar levando seus filhos para a igreja, incentivando. O incentivo vai fazer com que, né, aquilo ali vire uma rotina, porque a experiência com Deus é rotina, né? É um casamento, né? É o que a gente faz em casa com o Luiz. O Luiz, ele segue uma rotininha, né? Se ele sai daquilo ali, já não fica tão legal. E a criança precisa disso, né? Para um bom desenvolvimento dela, psíquico, físico, emocional, psicológico e até espiritual, precisa dessa rotina: acordar a tal hora, mamar, almoçar, naná, tomar banho, né? E nós precisamos fazer isso com mais intensidade ainda. Nós fazemos isso de certa maneira. A gente acorda cedo, toma café, vai trabalhar, almoça, toma um café da tarde, chega em casa, toma um banho, janta, dorme, né? E fica por aí mesmo, né? Muitos de nós, né, vivemos assim, muitos anos, décadas desse jeito, né? Como a gente quer que esse mundo mude, sendo nós os mesmos? Então não, né? Como nós queremos que a nossa igreja mude, se renove, sendo nós os mesmos?
Não, então a gente tem essa responsabilidade. É muito lindo, maravilhoso, porque Deus é amor, Deus é vida, Deus é misericórdia, mas Ele também nos cobra, né? Nos cobra por quê? Porque na hora, né, do nosso juízo, né, Ele vai falar lá, ó, opa, né? Já pensou falar, não te conheço? Não te conheço? Que dor, né? Então, quer dizer, é difícil. E na verdade, assim, tudo que você fizer tem que ser profundo, né? Tem que ser com vontade, tem que ser com amor, né? Não tem que, vou lá porque não tem nada para fazer, vou lá porque obrigação, né? Por obrigação, né? Nós não temos obrigação de nada, porque Deus nos deu esse livre arbítrio, essa ferramenta, que nós saibamos usar ela, porque se a gente não souber usar, depois nós vamos sofrer as consequências. A Cristina, ela colocou assim: é extraordinário poder refletir sobre nós, nossas atitudes e a aceitação de Deus dentro de um trecho, o qual muitos podem achar somente uma palavra da missa e nem sequer entender. Não porque não queiram, mas porque não têm a oportunidade dessas reflexões. Por isso é muito importante, né, o projeto do Círculo Bíblico, porque é assim que a gente vai colocar a palavra no dia de hoje, né, Cris? Como a gente precisa, né, vivenciar. Ela colocou assim: Deus está dando oportunidade de estarmos com Ele, é só deixar aberto o nosso coração. Como o Wender falou, temos livre-arbítrio, mas a gente pode decidir: Senhor, meu coração está aqui sincero, né? A maravilha é poder diante daquilo que você disse. Do que não é maravilhoso, você ter força e convicção para manter-se de pé diante dessas tormentas, né? Como já foi visto em outras ocasiões. Porque foi dito a Pedro: hoje tu te cinges, hoje você faz o que quer, vai por onde quer. Um dia alguém te irá por onde não queres, e alguém te cingirá. Já falava, era um anúncio da crucificação dele, né? Que ele iria. Mas por que ele teve aquela coragem de dizer: morrer como meu mestre? Não, me põe de ponta cabeça. A certeza da ressurreição, né? Não teve medo, né? Não teve medo, devido a essa experiência, né? A essa experiência que teve. E é isso que nos leva à frente, porque, como você falou, é importantíssimo com os filhos. Mas o que mais vai convencer o teu filho é a tua atitude, a minha atitude. Eu me preocupo, fico preocupado demais, porque Deus me conhece, sabe da minha fraqueza. É o nosso testemunho, né? Sim. E eu tenho medo danado, eu falo, meu Deus, né? Muitas vezes os filhos não correspondem conforme a gente, mas Deus tem uma história para cada um, Ele sabe, a gente continua orando por todos. Vai ter a hora. Sim. Que vai ser derrubado o cavalo, como Paulo foi, né? E aí houve um momento que nenhum deles estava na igreja. Hoje, graças a Deus, estão na igreja, estão voltando. Então é isso, sabe? O que nos fortalece é essa experiência, né? Que nós já comentamos. Eu, por exemplo, posso falar um pouquinho, não sei, o tempo está curto. A gente estourou o tempo, já estourou, está estourando, já está ficando caro, já está ficando como... mas falar de Deus é tão bom que a gente não vê a hora passar. Mas fala, é claro, estamos aqui ouvindo. Não, é rapidinho, quero ser sucinto, porque a gente falou muito em questões de experiência com Deus, mas um pouco teórica, porque isso aqui aconteceu com eles, mas eu gostaria de falar um pouquinho praticamente, porque o que aconteceu, eu fui uma pessoa criada na igreja, meus pais, minha mãe tocava lá, né, naquele coro lá em cima, já em 1960, você imagina, e eu corria por lá, Padre João Orlando ficava bravo, fazendo barulho lá em cima. Enfim, fui criado na igreja, quase fui para o seminário, chegou numa certa altura, não deu certo, e eu peguei uma aversão à igreja, não sei, um ranço, não sei, foi num encontro que eu tive com o Padre Zezinho, e
eu estava prestes a ir para o seminário, chegou lá, eu, muito soberbo, quis responder uma pergunta que ele fez, a resposta não foi adequada, e ele disse umas coisas, e eu, muito orgulhoso... E aí o ego doeu? Doeu. Aí naquele dia eu saí do encontro, fui embora, ir para a igreja. Eu tinha medo, para você ter uma ideia, quando eu ia passar em frente à igreja, eu atravessava a rua e ia para outra calçada. E aí comecei a assimilar toda a mentalidade mundana, toda, o que você imagina. Acreditava que nas coisas que se diz do Papa, que se diz da igreja, que a igreja, se vender tudo, pode salvar a situação financeira do mundo inteiro, que é uma mentira, isso não existe. Enfim, experimentei muita coisa nesse mundo. Pecado, muito, e até que eu me casei. Voltei para a igreja para me casar, mas ainda não voltei a seguir a igreja. E bebia muito, fumava muito, né? Saía de casa, aquela história da pessoa que sai para comprar alguma coisa para o almoço e não volta. Eu era assim, vivendo um casamento muito difícil por causa... E eu julgando muito. A gente sempre tem que achar um culpado para tudo, não é verdade? Eu não sou culpado. Sempre é o outro. Sempre é o outro. Mas chegou num momento, eu lembro num dia, foi num domingo, que eu sentei, eu saí de manhã de casa, voltei, já era quase 3 horas da tarde, completamente embriagado. Sentei na escada e falei: Senhor, se Tu existe, me salva, porque eu não aguento mais, eu vou morrer. E imagina a situação com a família e tudo mais. Foi quando, nessa semana, eu recebi um convite. Naquela semana eu recebi um convite para participar de um movimento da igreja. E ali eu comecei. Eu senti um chamado, que Deus estava me chamando, que ali eu poderia encontrar uma saída, uma nova vida, né? E foi realmente. Não foi fácil, foi difícil. Eu tive que me reconhecer, como eu já comentei, era importante demais, porque daí eu percebi a importância de sair daquela situação e eu via que eu sozinho não conseguia. E não tinha um culpado, era você que precisava mudar, comecei né? a descobrir isso, que o culpado não era ela, não era ele, não era ninguém, o culpado era eu. Eu era incapaz de me doar, eu era incapaz de deixar a minha vontade para que prevalecesse a vontade do outro. E eu comecei a sentir aquela coisa de mim mesmo. Mas a palavra, ela sempre te dá uma esperança, ela sempre te coloca caminho, ela sempre te mostra a terra prometida. E aí você começa a acreditar, porque Deus já começa a fazer milagres na tua vida. E isso eu pude experimentando. E a maravilha é essa: mesmo pecando, mesmo continuando com os erros, Ele não se nega, Ele continua te dando a mão, Ele continua te levando para frente. E eu pude, para não me estender muito, pude experimentar, né, essa maravilha. Hoje, graças a Ele, eu não fumo mais. Fumei 40 anos, não fumo. Graças a Deus não tenho mais um problema com a bebida. Não é dizer que eu não tome nada, às vezes a gente toma, eu tomo alguma coisa, mas não tenho mais um problema com a bebida. E tenho vejo a importância, estou na igreja, vejo a importância da família, a importância de fazer, né? Criei tanta infelicidade, né? Como diz a música, os erros, como é que diz a música mesmo? Está falando que foi cantado, da tua presença? Tua presença. Todas as feridas que fizeram em mim e as feridas que eu fiz no outro. Todas as feridas que fizeram em mim, todas as feridas que eu causei nos outros. Como o Senhor, Ele diz: eis que faço nova todas as coisas. E é possível, é verdade.
Ele vem e restaura tudo, porque você mesmo falou, o selo do amor de Deus já estava aí dentro, foi colocado quando a sua mãe te criou na igreja. Sim, a semente, né? Era só reinflamar essa chama do amor de Deus, né? Então eu posso dizer hoje que eu sei de onde Deus me tirou. Me tirou de uma situação de morte, né? Não sou santo, porque dizem os padres do deserto também, a gente vive pela fraqueza, somos tentados, né? Dizem os padres do deserto que o demônio tenta o ser humano até 12 minutos depois da morte. O demônio ainda tenta. Para tentar tirar a alma. Isso. Então nós vivemos essa luta, né? Vivemos, mas na certeza de que Deus é por nós, que Ele nos ama e é capaz de nos tirar do nosso pecado, da nossa vida de morte e nos dar a vida. Amém. Ele tem que ser o centro sempre, Sim. né? A gente só consegue acreditar em tudo que Deus faz por nós quando a gente começa a reconhecer os nossos erros, né? Reconhecimento, né, não é só por coisas boas, reconhecimento também por coisas ruins, né, as nossas falhas, nossos julgamentos, né? Quantas vezes nós, né, erramos e o nosso orgulho falou: não, eu não estou errado, é o outro que errou, né? Então fica nessa boca de caçapa, né? Jogo para você, você joga para mim, né? Então é assim. Mas, né, dentro de cada um de nós sabemos se nós erramos ou se nós acertamos. Mas quando se reconhece pecador, quando a gente deixa cair toda aquela armadura, aí que começa Deus o milagre. faz. É aí que Deus agiu. Aí que você fala assim: não, Deus agiu, realmente. E aí não tem como voltar porque mais, né? Eu acho interessante, não é bem isso, mas Paulo, por exemplo, né? Como a experiência de Paulo, né? Ele perseguindo, teve um encontro e ali ele pôde, né, perceber o erro que ele estava, enxergar. Eu acho que é isso, é poder enxergar, né? Como já dissemos, a importância de Cristo ter morrido por nós. Por quê? Porque Ele sabe que nós precisamos, e nós precisamos descobrir isso, que nós precisamos dele para nos salvar, né? É muito complexo isso para a gente falar assim, né? Seria necessário Muito mais. muito mais. O mais importante é que nós sabemos que nós temos um Deus que cuida de nós, nós temos um Deus que sabe de todas as nossas fraquezas, né? E que nós, cada um particularmente, no seu íntimo, né, a cada dia, a gente possa reconhecer isso, que nós somos pequenos, nós somos fracos, nós somos pecadores, nós erramos, nós somos orgulhosos, né? E também Ele nos dá a graça também de fazer com que toda essa lama, né, se lave, né? Mas isso só se a gente permitir. Se a gente não permitir, Reconhecer não Jesus, acontece. né? Reconhecer a graça dele Não na milagre nossa não acontece. pequenez, né? O tempo É todo, isso aí. gente. A gente já estourou o nosso tempo hoje, né? Nós agradecemos você que nos acompanhou aí, né, na sua casa. Luiz, você quer fazer a última observação? Uma coisinha. Os projetos do Senhor são melhores que os nossos. Sempre. Creiamos nas propostas que Deus tem para nós. Isso aí. Muito obrigado, Luiz, pela sua participação. Deus te aqui abençoe conosco. infinitamente. Deus te Várias abençoe. pessoas estão escrevendo, viu? Que já te admirava, te admira muito. Que Deus abençoe você e sua família. Belíssimo testemunho, tá? Que continue firme na caminhada, dizendo sempre sim para Deus. Amém. E que sua família cada vez mais seja resgatada Obrigado. e sempre aos olhos de Deus. Amém. É isso aí. Então, até daqui a pouco na Santa Missa, às 19 horas, né?
Amanhã, as missas lá na Igreja Matriz, às 7 horas, às 9 horas, às 11 horas e às 19 horas. E aqui na nossa comunidade Santa Teresa d'Ávila, às 10 horas da manhã. Sabe dizer se ainda tem lugar, Gabi? Quanto lugarzinho? Pessoal, essa é a parte triste de não poder receber todo mundo. Triste não, é feliz. Nós estamos recebendo pessoas, né? E vá você também à igreja, né? A Igreja Matriz, ela pode receber até 120 pessoas. Vamos encher essa igreja com 120 pessoas, tá bom? Assim como a gente está aqui na comunidade. Muito obrigado e até semana que vem. Nosso círculo bíblico, né? É verdade. Até quinta, na nossa adoração. A nossa adoração. A gente tem encontro. Quarta-feira nós temos encontro marcado, momento especialista. Não, mas nós temos aqui no nosso círculo bíblico até a semana que vem. Tá bom. Mas eu quero encontrar com eles antes também. E, gente, só para... A gente sempre está colocando umas observações. E a gente não pôde participar da adoração essa semana. Que essa semana, né, graças a Deus, a Aldeias veio adorar a Jesus, né? E eu só quero lembrar vocês de não esquecer das nossas lições da semana, né? Que é trabalhar o perdão, que nós já falamos. E hoje, em especial, trabalhar no nosso coração o reconhecimento a Deus. Que você possa hoje e amanhã reconhecer a grandiosidade de Deus e firmar um compromisso com Ele. Eu te garanto que vale a pena. E deixar que Ele conduza os seus passos. E deixar que Deus cumpra o plano dele na sua vida. Amém? Fique com Deus. Amém. E até sábado que vem. Tchau, tchau. Eu me abro ao teu querer. Eu me rendo à tua voz. Quero me submeter. Conhecer teus planos. Os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei. Meus planos, sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe, dou minha mão para ti, fecho os olhos.